Ô meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Adaelso Gomes, estamos aqui com o objetivo de estar gravando a nossa primeira videoaula das lições bíblicas CPAD com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder do Espírito, que é o nosso primeiro trimestre de 2023, meu irmão. É uma aula muito legal. Temos aí o nosso sumário, lição 1, um avivamento espiritual. E temos um corpo de 13 lições ao todo. Uma publicação de uma casa com bastante respeito, bastante organização. E nossos parabéns em nome de Jesus. Meus irmãos, fazer um rápido resumão aqui. A semana foi meio corrida, semana muito corrida mesmo, também uma semana de festividade. Não tive tempo de estar gravando antes, mas vamos aí fazer apenas um rápido resumo, tá? E hoje, sábado, né, aí que a correria tá muito grande mesmo. Mas vamos que vamos lá. Lição de número 1, 1º de janeiro de 2023, com o tema O Avivamento Espiritual. O texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, texto muito conhecido. A nossa verdade prática nos diz assim: humilha-se diante de Deus, busca a face do Senhor em oração e converta-se de seus maus caminhos. São a atitude que precede o avivamento espiritual. Meus irmãos, é muito legal, são textos muito conhecidos. Temos aí 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 14. Também temos o livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 9. Texto muito conhecido. Vamos fazer uma rápida leitura aí. Assim nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu encerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desta casa. E agora Ageu capítulo 2, que nos diz assim o versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Temos aí os nossos hinos da harpa sugeridos, nosso plano de aula, muito legal, nosso amado sumário. Meu irmão, essa lição nós iremos estar aprendendo um pouco sobre o avivamento espiritual. O avivamento espiritual é algo muito legal, muito interessante, algo que nós sentimos muito a falta em nossa atualidade, porque nós sabemos que, todavia, meu irmão, eu não vou passar muito para cá, porque nós temos muitas qualificações, temos o sinóptico, temos também alguns textos, a qual a revestinha do professor, ela é a única que tem, né, como esse auxílio cristão aí, e outros pontos também. Então vamos ficar mais ou menos por aqui mesmo, tá bom? Fazer apenas um rápido resumo. Nosso avivamento é um avivamento a qual ele é precedido muitas vezes por perseguição, por luta. Eu gosto de falar uma frase muito legal que diz assim: só é possível avivar uma pessoa ou alguma coisa que está morto ou está quase morrendo. Aí novamente venhamos estar avivando ou trazendo para a vida, gerando sobre ele uma vida. Isto é o reavivar. Meu irmão, nós temos aqui os dois textos base da nossa leitura bíblica em classe, que é de 2 Crônicas e também de Ageu, apontando aí para essas duas casas, esses dois templos. O primeiro
feito por Salomão, a qual foi realizada uma promessa muito magnífica por Deus. Eu acredito que é muito conhecido esse versículo 7, esse capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu já até cheguei a comentar com os irmãos sobre este texto na nossa aula presencial, no domingo que nos antecedeu. É uma lição muito legal, meu irmão. Agora pensa junto comigo. Muitas pessoas têm colocado este clamor como se fosse para o mundo, como se fosse para uma nação, como se fosse, meu irmão, para todos que sentirem desejo de clamar o nome do Senhor. Mas não é bem assim. O texto é claro: e se o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome, se humilhar. Então, aqui é um povo que tem uma identidade. A identidade deles é Deus. E se este povo que tem como a identidade Deus que é chamado pelo nome de Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isto é, se todavia estiver direcionado para uma nação, e sim seria uma nação que é conhecida por Deus, uma nação que eles são conhecidos pelo clamor a Deus. Então, todavia, se este povo ele fosse atingido pela peste, pela fome, fosse atingido, meu irmão, o exército inimigo vier o levar no cativo, todavia, se este povo viesse a clamar ao Senhor, o Senhor iria ouvir do céu, perdoar o pecado e iria sarar a terra. Porque nós temos que entender que o avivamento é simplesmente o avivamento espiritual, né, meu irmão? É simplesmente uma intervenção de Deus. É Deus agir, é Deus intervir em algo a qual o homem não consegue fazer. Então, quando nós falamos de avivamento, nós percebemos que é uma ação divina muito legal, quando Deus vem para trazer uma intervenção espiritual sobre alguma situação. Eu poderia tocar aqui em vários avivamentos, como poderia citar o nome de João Wesley, poderia citar o nome vamos lá, Jonathan Edwards, e muitos outros homens que foram totalmente usados por Deus para uma certa intervenção, David Brenner. E aí temos muitos irmãos que foram, na realidade, um instrumento de Deus na sua época. Até agora, o mais recente aí poderia falar sobre o avivalista do, do movimento pentecostal, que é o nosso amado irmão lá da Rua Azusa, esqueci o nome dele agora, se eu lembrar o nome dele, eu toco no assunto com os irmãos. É o William Seymour, né, meu irmão? O William Seymour é o nosso amado irmão do avivamento da Rua Azusa, e temos muitos avivamentos muito legal. E o que é isso? É simplesmente uma intervenção de Deus.